Primeiramente, boa tarde para todo mundo, né? Atrasou um tiquinho. Estou aqui hoje para falar sobre gestão de provedores, falar um pouquinho sobre esse novo cenário da telecom que a gente vive tanto, né? Hoje eu faço parte da 5G Consultoria, nós somos mais de 128 telecoms atendidos no Brasil. E um dia a gente foi somar o total de empresas que a gente atende com o total de clientes, né? Hoje a gente atua em mais de 1 milhão chegamos em mais de 1 milhão de domicílios no Brasil todo. E a gente hoje está vivendo um novo cenário da telecom. Porque existiu o provedor antes da pandemia e o provedor depois da pandemia. Porque mudou demais o cenário da telecom. Antigamente a gente saía lançando fibra e ia vendendo. Porque só 70% das casas dos brasileiros tinha internet. Hoje, como que é o mercado da telecom, Leandro? É um mercado mais desafiador. Dobrávamos base no decorrer do ano. Dobrávamos base no decorrer... Em cima. Beleza. Dobrávamos base no decorrer do ano. Você pegava, começava lá, você tinha 10 mil clientes, lançava tudo, começava a fazer ações de marketing. O negócio está esquisito, hein? Fazia ações de marketing tudo e dobrava a sua base. Então, como com esse cenário novo da telecom? Cadê o passador? Isso, bacana, obrigado. Então, como que está esse cenário novo da telecom para mim falar para vocês? Não está passando. O negócio está com raiva de mim. Você passa aí para mim? Agora deu um toque. Isso. Beleza. Então nós vamos falar um pouquinho das mudanças, do que está acontecendo nesse cenário da telecom. Uma das coisas que está acontecendo, o que foi? Hoje a gente está vendo esse mercado que a gente está crescendo em torno de 25% ao ano, que o mercado agora mudou demais. Hoje você trabalha muito para crescer. Então, o que a gente está vendo agora daqui para frente? Um mercado desafiador, mas é um mercado que a gente vai ter que começar agora a pensar em portfólio de novos produtos. Quais serão os novos produtos que a gente vai aplicar na telecom? Porque o mercado, gente, ele vem se transformando e cada vez mais vem se transformando. Olha como que as coisas são bem interessantes. A gente vem do mercado de transformação, de muita transformação. Quem aqui lembra do mercado da videolocadora? Quem que já alugou filme? Levanta a mão. Já alugou filme? Pagou para rebobinar? Quem lembra dessa época? Tínhamos uma época que era assim. E aí tinha uma época que existia um negócio chamado Blockbuster. Não sei quem que lembra dessa época da Blockbuster, que a gente via a Blockbuster, né? Aquela logomarca azul. Um dia os donos da Netflix chegaram para esse cara da Blockbuster e falaram para eles assim: cara, nós estamos com uma ideia sensacional, isso está na biografia da Netflix, nós estamos com uma ideia sensacional, vamos fazer filme online, esse negócio é bom demais, filme online. O dono da Blockbuster falou assim: cara, esse negócio não vira, o negócio agora é Blu-ray, filme online não vai dar certo. Aí o cara da Netflix falando: não, esse negócio vai dar certo, o filme online vai bombar, todo mundo vai querer. Esse negócio não vai dar certo. O que aconteceu? O cara da Blockbuster não deu atenção para os caras da Netflix. Os caras da Netflix lançaram a ideia do filme online. Em poucos dias, as videolocadoras, tudo deixou de existir. O que eu quero dizer para vocês? Nós estamos passando por um mercado de transformação. Hoje o provedor ele não pode só vender o FTTH mais não, só vender a fibra ótica não. Hoje nós temos que vender a fibra ótica, nós temos que incorporar produtos, nós temos que pensar numa TV, nós temos que pensar num clube de desconto, nós temos que pensar que talvez aquele cliente vai ter que ter uma câmera ali, eu tenho que colocar o telefone fixo. É igual o plano empresarial. Leandro, como que eu faço para vender mais plano empresarial? É difícil você vender plano empresarial se você não tem um telefone fixo, porque o comércio ali, o PME, a gente tem que ter o plano do telefone fixo, porque o mercado ele vem se dividindo muito, gente. Uma das coisas que eu venho aprendendo muito nesse dia a dia da telecom é a questão de mix de plano. A gente precisa entender o público e o plano. Não adianta eu querer pegar um plano nosso, eu vou lançar um plano de 200 mega 99, pronto, acabou, esse é o ticket. Peraí, você tem que entender, esse público dessa região comporta esse tipo de plano? Eu tenho que ter um plano para atender o público A, um plano para atender o público B, um plano para atender o público C, um plano para atender empresas. Eu tenho que ter para atender talvez uma região de casas maiores, o plano de casa conectada com ponto adicional, com Wi-Fi. Então são as mudanças, gente, porque hoje a internet não é produto do fim, a internet é produto do meio, porque não adianta nada a gente instalar a internet na casa do cliente e a internet não funcionar, porque o cliente quer conectividade, quer experiência de navegação.
Então hoje, essas mudanças que a gente está passando no Senado da Telecom, que são muito fortes. Então, tantas mudanças da Netflix, do WhatsApp, tudo que a gente vem passando. Agora está dando problema de conexão. Está passando não. Passou. Então, tantas mudanças, aí eu vim falar de mudanças. A forma de vender mudou. Olha como que era. Antigamente o cliente que vinha atrás da gente para comprar. Hoje como que é o mercado? Como que é o mercado hoje? Hoje é o vendedor. Hoje é o vendedor que tem que buscar o cliente. E a gente enfrenta um problema muito grande no comercial. Eu gosto demais do negócio do comercial, é bacana demais. Porque o pessoal fala assim, Leandro, eu estou gastando 50 mil de marketing digital, mas o pessoal não converte. Por que não converte? Porque chega o lead, a danada da menina, em vez dela fazer os 7 passos da venda, eu vou ensinar para vocês o que são os 7 passos da venda. Primeira coisa, quando o cliente entrar no canal do WhatsApp ou do telefone, não oferece o plano, meu Deus. Tem gente que vai lá e entrega para o cliente o cardápio do restaurante. O cliente nem chegou, a primeira coisa, o cliente fala assim, tudo bem? Ela nem pergunta o nome do cliente, está aqui os planos, entuba o cliente de plano. Ela não busca nem entender o que o cliente quer. Primeiro passo, a gente precisa aprender a aplicar no nosso setor comercial, o setor da venda consultiva. Quando o cliente bater no canal comercial, primeiramente, boas-vindas. Tem que entender para o cliente, boas-vindas, seja bem-vindo ao meu provedor. Bacana, você tem que primeiro fazer a leitura da necessidade. Entender para que ele está querendo a internet. Se ele já teve algum provedor, qual foi a experiência que ele já viveu. Segundo passo, vender a sua empresa. Qual que é o diferencial do seu provedor para a concorrência? Você já parou para analisar? Por que eu devo contratar o seu provedor e não a concorrência? Você tem que parar para analisar o que o seu provedor tem de melhor. Um dia eu estou fazendo agora um tal de treinamento ao vivo com o pessoal, venda ao vivo. Comecei a fazer isso com os times de venda. Fico online, todos os vendedores, eu falo assim, me venda um plano de internet agora. Você tem que ver como que as meninas começam a suar frio no meio da reunião. Aí a primeira coisa que eles vão lá e não sabem os diferenciais da empresa. Aí eu pergunto, seu provedor tem link internacional? Qual tipo de equipamento que você usa? Como que é o ping? Como que é... Hoje, nós temos que pegar a nossa... Se você fizer uma pergunta para a sua equipe de vendas e perguntar assim, quais são os 10 diferenciais do seu provedor para a concorrência? Você tem que perguntar, treinar a sua equipe de vendas nisso. Outro passo importante que a gente tem que aprender, ensinar a nossa equipe a apresentar a solução. Tem uma coisa muito errada no processo de vendas, que a maioria dos vendedores, eles ficam muito preocupados em oferecer o preço primeiro. Se você fala o preço primeiro, você já cria um preconceito na cabeça do cliente. Você nunca pode falar para cliente nenhum o preço. Porque quando você fala o preço primeiro para um cliente, o que vai acontecer na cabeça do seu cliente? Ele vai pensar no preço e ele não vai olhar o diferencial da sua empresa. Primeiro você tem que vender empresa. Primeiro você tem que mostrar, entender a necessidade, vender empresa. Depois apresentar a solução e fazer uma pergunta básica. Fez sentido para você entender a minha empresa, como que ela é diferente da concorrência? Você viu como que a minha empresa é diferente? Esse plano está saindo por um preço sensacional. Está saindo por apenas R$ 99,00. E eu já estou olhando aqui, tem vaga para instalar essa semana. A senhora está com seus documentos aqui? Me manda seus documentos. Venda é um processo de calor. Se você não deixar o cliente pensar demais, ele vai embora. Você tem 3 níveis dentro do funil de vendas. Porque toda venda que chegar no CRM, o vendedor tem que cadastrar. Por quê? Porque quando você chega na agência, o cara fala assim, estou gastando com marketing digital, não está dando resultado nenhum. Aí você faz a pergunta assim, quantos leads chegaram para você? Quantos leads chegou sem viabilidade? Quantos leads chegaram que deu problema no CPF, que não passou no cadastro? Quantos leads que é dos clientes Gasparzinho? Já viu o cliente Gasparzinho? Aquele cliente que chega, dá um oi, nunca mais você consegue falar com ele. E tem muito assim, é ou não é? É, ué. Eu sei, é o cliente Gasparzinho, ele dá um oi e desaparece. Faz uma mágica. Aí você vai entender quanto realmente seu time converte. É um indicador de venda sensacional.
Hoje eu não cobro mais do meu time de venda só venda, não. Hoje eu cobro dos meus times de venda, hoje, muito taxa de conversão. Quantos leads estão chegando e quanto que você está convertendo. E também cobro deles não só quantidade de venda, mas receita de vendas fechada. Quanto que eles estão trabalhando em cima da receita de vendas. Então é um mercado que a gente está trabalhando muito forte hoje. Então, o que eu quero dizer para vocês hoje? No mercado de hoje, não tem espaço mais para amadores. Opa, agora está voando. No mercado de hoje, não tem espaço mais para amadores. Então, o que nós temos que entender hoje, muito forte? Pulou, opa. Então, o que é o passo da gestão de provedores? Vamos entender o cenário da telecom muito claro. O que o cliente quer hoje? Experiência. Eu vou puxar alguns temas aqui. O que é a experiência que o cliente quer? Quando o cliente compra um plano seu, primeira coisa, ele quer agilidade no processo. Tem gente ainda que está vivendo papel. Você tem que vir aqui assinar. Pelo amor de Deus, aceite digital na operação. Agiliza a sua vida. Hoje dá até para a gente discutir depois, falar sobre o contrato via WhatsApp, né, para poder acelerar os processos. Mas agilidade, o cliente quer agilidade. Aí o cliente vai precisar usar um suporte. Esses dias eu estava bravo lá na Bahia, lá. O tempo médio de espera de um cliente não pode passar de 40 segundos. Vocês estão olhando o TME da sua empresa. Quanto tempo que o cliente fica esperando o WhatsApp para ser atendido, ou no telefone, porque está aí que o cliente fica com raiva. Outra coisa importante que a gente tem que trabalhar muito forte, o total de OE, de atendimento sobre a base. Porque hoje é o seguinte, gente, a gente não analisa muito recorrência de manutenção, e é muito importante analisar isso. Cada vez mais eu fico na telecom e eu vejo que o cenário hoje é experiência. É experiência, o cliente quer viver experiência. Você pode ter um probleminha, mas ele quer receber tivemos um problema, que você liga para ele, dá um retorno. Mês passado, numa operação nossa, nós fizemos um trabalho de 6 meses, numa operação lá em Rondônia. Fechamos com um churn de 1%, isso eu só tinha antes da pandemia. Churn de 1% é luxo hoje. Hoje é luxo você ter um churn de 1%, porque o mercado da telecom hoje, o churn médio é 1,7%. O churn hoje, o que eu falo? O que pega hoje para nós é o cancelamento por inadimplência. Mas como que você reduz a inadimplência? O mesmo tesão que você tem para venda, você vai ter que ter para cobrar. Porque a área de cobrança sua já tem que ser um setor de relacionamento, não é só ligar para o cara para cobrar, não. Hoje você tem que criar mecanismos de lembrança. É igual o que você faz? 3 dias antes você vai mandar um e-mail para o cara falando, seu boleto já está disponível para pagamento. Não é falando, seu boleto já está pronto para pagar, não. Não, seu boleto já está disponível para pagamento. Aí se o cara atrasou o boleto 2 dias, você já manda, tem um sistema que chama Chatmix, está até aí na feira. Aí é um sistema que usa o número não oficial da empresa, que aí ele manda um WhatsApp ativo para o cliente, dentro do WhatsApp dele, com a segunda via de boleto para o cliente. Tipo assim, o senhor talvez deve ter esquecido, segue a segunda via de boleto. Se o cara já está 4 dias sem pagar, ele começa a receber a ligação da URA, olá, estamos te lembrando para o senhor não ficar sem conexão, a URA digital ligando, aperte 2 para receber a segunda via de boleto via SMS. Aí depois disso o cara não pagou, por quê? Porque nós temos que cobrar do cara antes do bloqueio, porque depois que bloqueia o cara já está puto e quer cancelar. Esse que é o negócio, é cobrar do cara antes do bloqueio. E ao mesmo tempo também você tem que ter uma maldade muito grande. Porque depois que bloqueia, você tem que ver se esse cara já desligou o roteador. Você pode usar pelo Grafano, às vezes se você tiver o sistema HubSoft, você consegue ver lá. Se o cara já desligou o roteador, manda recolher, senão você vai tomar prejuízo. Porque você tem que ser rápido para recolher. Hoje a taxa de sucesso de recolhimento, se você for ágil, você consegue recolher 85% dos equipamentos. Porque o prejuízo do provedor está aí. Então são processos que ao mesmo tempo a gente tem que estar trabalhando toda hora. Então a gestão do provedor, ela está baseada muito nisso, é a estratégia, é os indicadores, é acompanhar a experiência. Tem um trabalho que a gente está fazendo agora, para chegar nesse churn de 1, a gente dispara pesquisas para o cliente todo mês. Manda uma pesquisa para a base, com uma pergunta simples. Como está a sua experiência usando o nosso serviço?
E a gente vai ver se o cliente fala assim, não, a experiência está ruim. Aí a menina vai ligar, me conta o que está acontecendo. Por quê? Porque eu quero saber como que os clientes estão se sentindo. Se esse cliente está satisfeito, porque às vezes o cliente está puto de raiva e está esperando passar a fidelidade para cancelar. Outra coisa importante, tem muita gente que não tem dentro da empresa a área de gestão de ofertas. O que é a área de gestão de ofertas? A área de gestão de ofertas é uma pessoa ligando para os clientes para atualizar os planos, para ver o que tem que estar fazendo, para oferecer para o cliente ofertas novas. Então, para a gente conseguir o churn de 1%, para ter essa busca incansável, porque às vezes você fala assim, o churn está 1,7, está bom. O churn, você tem que estar sempre incomodado. O que você tem que estar fazendo para baixar esse churn? Espera aí, talvez o meu processo, eu não estou com atendimento dia de domingo, de técnico, porque o cara às vezes dá problema no sábado, aí o cara liga no sábado, que a menina só vai me atender na segunda-feira. Aí o cliente fica sem assistir o Netflix, o que vai acontecer na segunda? Ele vai cancelar. Então você vai ter que entender o seu processo e observar por que os clientes estão cancelando. Eu chamo isso de curva de aprendizado, que é onde a gente tem que buscar aprender o que nós temos que fazer para melhorar os nossos processos. Então é a estratégia da Telecom, a experiência, olhar para os números, melhorar os processos. O que eu tenho que fazer para o meu processo ser mais simples, ser mais básico? Porque às vezes a gente burocratiza muito as coisas. Treinar as pessoas, fazer reunião, cobrar. Não é fazer reunião do dia 25, não. Tem gente que faz reunião dia 25 do mês. O que vai arrumar mais dia 25? 25 do mês já fechou, não tem mais milagre para fazer, não. A reunião tem que ser semanal. Se não deu, gente, a meta está baixa. Espera aí, vamos revisar. Vamos ver o que tem que fazer, vamos fazer uma ação, vamos lançar uma campanha nova. Mas não é esperar chegar ao final do mês para tomar uma ação. Então, e olhar o financeiro, porque não dá para fazer loucura. Esse ano eu estou fechando uma operação, que ano passado eu fui assumir essa operação estava sem dinheiro, quebrada. 10 mil assinantes, a operação estava quebrada. Porque o cara comprava à vista. Comprava à vista porque não tinha planejamento financeiro, estava quebrada. Falei, não, nós temos que fazer um planejamento financeiro. Porque um cliente hoje, ele custa R$49 para nós, sem roteador, sem nada. E tem gente vendendo plano a 49, eu não sei como que paga as contas. Não sei, eu fiz a conta, mas até hoje eu não consegui fechar. É a mesma conta da Rede Neutra, eu também já fiz, não fechou da Vital ainda, até hoje. Já projetei pensando em 5 anos, não fechou, tem que fazer muita conta. Então, o que acontece? O cliente custa R$49. Aí você vai colocar o roteador na casa do cliente. Você imagina em torno de R$20 cada roteador. Aí você tem uma instalação para fazer na casa do cliente, mais R$150. Aí você imagina mais uma situação, aí tem um imposto. Tem um imposto. O imposto ali vai dar em média 15%, 20%, dependendo do seu planejamento tributário. Por isso que eu convido o pessoal da ESP lá para me ajudar, eu fico chorando com eles para baixar. Deu muito imposto, dá para fazer? Vamos lá, aperta um tiquinho ali, aperta outro tiquinho aqui. Aí você fecha tudo aquilo ali, aquela coisinha toda ali. No final, você vê que o custo não dá para vender um plano abaixo de R$79. Aí você vai analisar, Leandro, qual que é o payback hoje de um cliente? 18 meses. Você instalou um cliente hoje, daqui 18 meses que você vê o dinheiro sobrando para você. Então não dá para fazer loucura, gente. Tem que analisar os números. O EBITDA hoje de uma operação tem que sobrar 45%. Se você não está dando 45% na sua operação, você está com um custo inchado. A folha de pagamento não pode passar de 15%, 20%. Se sua folha está passando de 20%, você está inchado. Você tem que entender seus custos. Obrigado. Você tem que entender muito bem os seus custos. Então, o primeiro passo é ter uma estratégia. E o que a gente faz para aumentar a venda? Qual que é a estratégia desse mês? Estratégia financeira, estratégia comercial, estratégia fiscal, o que a gente vai ter que rever, melhorar. Talvez você não está recuperando imposto, porque você está comprando muito fora do estado. Qual que é a estratégia de tráfego? Sentar com a Delipe, quanto que eu tenho que vender? Igual a gente sentou semana passada para falar assim, tinha um cliente que precisava fechar 300 leads para poder converter 40%. Aí a gente desenhou lá, tem que investir tantos reais por mês para chegar a tantos leads, para converter tanto, e está dando certo. A gente tem que ter uma estratégia de tráfego, tudo bem montada. Outro ponto importante aqui. A experiência. Todo mundo na empresa tem que pensar na experiência. É muito importante. Outra coisa, passando aqui, Leandro, o que mais você quer falar? Meta. Todo mundo da empresa tem que ter meta. Quais são as metas hoje dentro da Telecom? Meta de venda, crescimento de base. Meta muito importante, venda por canal. Quanto que o canal da venda interna tem que vender?
Já falando para vocês, venda interna tem que ter um canal só para fazer venda interna. O que você está falando, Leandro? Não adianta você investir no marketing digital e colocar a menina da recepção quando ela tiver tempo para atender os clientes. Se você quer ter sucesso no seu marketing digital, na venda interna, você tem que ter uma menina lá, sentadinha, só para atender o tráfego pago e a venda passiva. Essa menina vai ficar sentadinha, virada para a parede, principal, para não ter distração. Ela vai fazer em torno de 150 a 200 vendas por mês. Outra coisa é que você tem que ter a meta de churn. Quanto que é o churn de cancelamento, quanto que é o churn de inadimplência, taxa de sucesso da retenção, quantos clientes ligam para cancelar e quantos que você vai conseguir reter. E retenção tem que ser assim, o cliente fala assim, eu vou cancelar. Aí você vai falar para o cliente, não vai não, porque eu te amo. Não vai não, porque retenção, você tem que segurar o cliente, você não pode deixar o cliente cancelar não. Quando o cliente fala, vai que eu vou cancelar, não vai. Eu estou mudando para tal endereço, me fala o endereço direitinho. Quando ele falar com você, dependendo do endereço, você pergunta para ele assim, esse endereço que o senhor está indo, essa casa do senhor é alugada? Me passa o contato do proprietário. Porque tem gente que tem provedor que é assim, o cliente fala assim, eu vou cancelar. Aí o atendente do provedor fala, então tá bom. O trem é bravo. Taxa de sucesso da cobrança, quantos clientes ligam e quantos que pagam. Inadimplência, atendimento sobre a base. Você tem que pegar o seu chat, o seu WhatsApp, seu canal telefônico, não pode passar de 10%. Outra coisa, tem que abrir atendimento para tudo. Mas o cliente ligou, falou que a internet estava lenta, abre atendimento. Porque tem velhinha, às vezes ela liga lá 10 vezes e todo mundo acha que não é nada. Aí depois ela vai e cancela, porque ninguém resolveu o problema dela. Outra coisa importante, OS sobre a base. Atendimento externo do técnico e na casa do cliente não pode passar de 5%. Não pode passar de 5%. Recorrência de manutenção. Não pode ter recorrência. Sempre assim. Você não pode ter mais de 2% de OS a 5% de recorrência. EBITDA, eu falei, 45%. Geração de caixa. Tem que gerar pelo menos de 5 a 10% de geração de caixa. Outra meta que a gente colocou na operação agora que não tinha, era turnover. Qual que é o nível de giro de pessoas dentro da operação? E eu estou assustado quando eu coloquei essa meta do início do ano para cá. Hoje, em média, 35% do pessoal está girando. Quer dizer, a cada 100 funcionários, 35 estão girando no decorrer do ano da operação. Eu tive uma operação na Bahia que é 48%, quer dizer, praticamente 50% do pessoal já trocou. E o que isso mostra, Leandro? Isso mostra que eu vou ter que trabalhar estratégia de melhorar salário, criar programas de renda variável, fazer pesquisas de clima, trabalho motivacional, trabalhar os líderes. Talvez os líderes não estão sabendo coordenar a empresa. Porque 70% do sucesso de uma empresa vem da liderança. A liderança é tudo. O líder é o guia, é o caminho para o sucesso de uma empresa. O que mais nós temos que estar pensando? Achar as pessoas certas, achar a equipe. Gente, guarda esse processo. Mesmo não precisando de gente, deixa o processo de seleção em aberto. Porque daqui para frente, achar gente vai ficar difícil. Está cada vez mais difícil encontrar pessoas para trabalhar. Cria programa do primeiro emprego, começa a colocar menor aprendiz, porque a gente vai ter que ser uma empresa educadora, formadora de pessoas daqui para frente, porque a gente não vai achar gente pronta. Programas de desenvolvimento de líderes, tudo isso a gente vai ter que estar fazendo daqui para frente. O que mais nós temos que estar pensando? Colocar as pessoas certas no lugar certo. Fui numa operação, a menina do financeiro conversando com ela, falei, menina, você é boa no comercial, conversando com você é boa no comercial, o que você está fazendo no financeiro? Coloquei ela no comercial, a menina do comercial mandei embora, porque era ruim demais, mandei ela embora, porque não vendia nada, atrapalhava o time. A menina era tão terrorista que ela acabava com o time, porque um líder não pode ser pessimista, porque tem líder que é tão ruim que ele chega de manhã, o pessoal dá bom dia para ele, fala, bom dia para você, que para mim está horrível. Aí coloquei a menina no comercial, a empresa arrebentou, dobrou as vendas no mês seguinte. Pessoas certas no lugar certo. O que mais nós temos que pensar daqui para frente? Treinamento, treinar, fazer treinamento, orientar, fazer coisas com o pessoal, desenvolver o time, temos que desenvolver as pessoas, trabalhar programas de relacionamento, cada vez mais com o cliente. Nós estamos criando um programa de gamificação.
cliente que paga em dia ganha ponto, o cliente que renovou o plano e ganha um ponto, e ele pode trocar esses pontos por descontos, por aplicativos, coisas dentro da base. A gente vai ter que ser criativo daqui para frente. Outra coisa importante que a gente tem que trabalhar... Opa! Estou apanhando isso aqui. Cuida da sua base de clientes. Cuida da base. Renova essa base, atualiza, entre em contato com esses clientes. Principalmente, atualiza ela. Porque as operadoras estão chegando. Tem gente que não está com o plano atualizado. Tem gente que fica esperando tomar porrada para se organizar. O grande segredo é igual o jogo de xadrez. Se antecipe. Comece a se organizar. É igual agora lá na cidade lá de Santa Catarina, até o Juliano lá presta serviço, atende o concorrente, mas nós somos parceiros. E a Claro chegou lá, eu não senti impacto da Claro, também não deve ter sentido nada, não perdi nenhum cliente para a Claro. Por quê? A gente já sabia que a Claro ia chegar, agora deve chegar a Oi, né? Eu acho que a Oi vai chegar lá. Não senti impacto de nada. Por quê? Porque eu já troquei os roteadores tudo para 5.8, já deixei tudo prontinho. Quando a Claro, um mês, quando eu vi a Claro lançando, eu falei, vamos subir os planos de todo mundo, atualiza a base toda, papapá. Quando a Claro entrou, eu já estava com os planos tudo no padrão. Então, quando a Claro bateu na minha porta, não senti nada. Porque a gente tem que se preparar e não esperar a concorrência chegar, se antecipar cada vez mais. Passou aqui. Esse slide está me atrasando, eu quero mais 5 minutos, hein? Tomando uma surda esse slide, menino. Nossa Senhora. Outra coisa importante, área de pós-venda, que hoje eu considero a área de experiência. Um aprendizado para vocês que eu estou aplicando e muito provedor é o seguinte, na hora que o técnico acaba de instalar, eu tenho a menina ligando. Senhor Juliano, tudo bem? O meu técnico Fabiano acabou de instalar para você aí. Eu estou te ligando para saber como que foi a experiência com o técnico instalando. Ele te explicou a respeito do nosso aplicativo, porque o técnico tem que fazer um onboard. O técnico não é só o cara que espeta cabo, mas não, o técnico tem que fazer um onboard. É um processo de treinamento. O Fiorino está fazendo muito isso, treinando o técnico para pensar diferente. Ele testou a TV da sua casa, ele viu se estava tudo funcionando, porque hoje não é só o cara colocar o roteador e falar assim, ó, tá dando velocidade. Ele tem que ver se a TV do cara está funcionando. Às vezes, ele já viu que é IPTV, já mete um cabo lá já de uma vez para não dar problema. Já evita uma dor de cabeça. Porque esse é o processo nosso hoje, é pensar diferente. Aqui está vibrando. Outra coisa importante, reunião de números toda semana. Toda terça-feira nas operações, toda segunda e terça a gente tem reunião de números. Como que foi o resultado da semana passada? E o que a gente tem que fazer para melhorar os resultados da semana seguinte? Tem que acompanhar número, tem que acompanhar o que nós temos que fazer para ter resultados e não deixar a coisa estourar. Passa para mim. Então, aqui é um exemplo de reunião de números, reunião de gestores que a gente faz sempre. Os gestores colocando ali as ideias, o que a gente vai fazer para bater a meta do mês seguinte. Não é só bater, o que nós vamos fazer para novembro? Nós vamos fazer só um post aqui. Qual que é a ação? Qual que é a campanha? Qual bairro nós vamos atacar? É igual o PAP. Leandro, eu contratei o PAP, mas não está dando resultado. É claro que não vai dar. O PAP você tem que definir a rota. Tem que entregar uma prancheta para eles. Fala assim, filho, essa semana vocês vão fazer essa rua. A rua é de 1 a 130. Na hora que vocês fechar 50%, a gente volta para conversar. Outra coisa importante. Eu quero que vocês vão lá perguntar. Até a abordagem do PAP tem que ser diferente. O PAP tem que chegar na casa do cliente, filho, você quer internet? Não. Ele tem que fazer um processo de sondagem. Tudo bom, seu Kaique? Seu Kaique, eu estou fazendo uma pesquisa de internet na região. O senhor tem internet na sua casa? Seu Kaique, quantos megas você tem? Porque ele tem que entender a oferta que o Kaique tem na mão. E sabe qual que é o grande erro que a gente comete no dia a dia? É dar a mesma oferta que a gente tem no balcão, dá para o PAP. O PAP tem que ter uma oferta super agressiva na mão, porque o PAP fecha a venda quente. Porque se você deixa o PAP com a mesma oferta do balcão, ele não tem nada diferente. O PAP tem que ter uma oferta grande. Tem hora que eu deixo o PAP vender 500 mega por 89, porque tem que cobrir aquele cara ali para tirar. Porque aquele processo de venda ativa, você tem que ter uma coisa melhor na mão para poder oferecer para o cliente. Então, são essas coisas que a gente tem que trabalhar para poder oferecer para o nosso cliente. E quem se destaca na empresa, premia. Premia as pessoas que se destacam na empresa. E uma coisa muito importante, treine líderes no seu negócio.
70% do sucesso de uma empresa vem da liderança. 70% do sucesso de uma empresa vem da liderança. Você tem que ter o líder mentor, o líder tem que orientar, porque as pessoas não vêm prontas, ele tem que orientar, ensinar, acompanhar, vai junto, depois que a pessoa está segura, aí ele vai cobrar. É o princípio da liderança. Ensina, depois cobra, porque as pessoas não vêm prontas. E telecom daqui para frente, gente, é um mercado muito mais profissional. Nós vamos ter mudanças fiscais daqui para frente até julho do ano 2024, mas ano que vem já é se preparar, porque vai ser uma nota fiscal só, né? A partir de agora a telecom vai ter uma nota fiscal só. Com isso vai mudar muito a questão de posteamento. O que isso vai trazer para nós? Profissionalização do setor. Hoje não dá mais para ser amador nesse setor. O amador está passando aperto, porque o setor está ficando apertado, os custos estão subindo. Tem muita gente louca, mas essa loucura vai durar pouco, porque o mercado está cada dia todo mundo está vivendo isso. A receita, o governo está pegando, e a gente sabe disso. E daqui para frente a gente vai ter que ser muito criativo, estrategista nos nossos negócios. Não dá para fazer loucura, e a gente vai ter que pensar muito. E lembrar sempre de uma coisa: para vender mais, a gente vai ter que pensar em estratégia, em brand de marca, desenvolver pessoas, organizar a nossa empresa e se posicionar. Porque é somente assim que a gente vai manter o nosso negócio forte aqui para frente. Obrigado, gente!